sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Biologix Podcast. E o tema de hoje é dedicado a todas as mulheres. Afinal de contas, este mês nós comemoramos uma data muito especial, né? Uma data que reflete aí toda a força, resiliência e conquistas das mulheres ao redor do mundo todo. E com tanta força, né? Com tantas lutas, nós não podemos deixar de lado um tema muito principal, que é o descanso, né? O merecido descanso de todas as mulheres. E para o tema de hoje, nós vamos falar sobre o sono da mulher em diversas fases da vida. E nós, eu, Thalita Salles, não estamos sozinha nesse bate-papo claro hoje, que né? Não, né? Trouxemos reforços femininos. Exato. Hoje nós temos como convidadas a doutora Sara Giampá e a doutora Andréia Toscanini. Sejam todos bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E aproveitem e apresente-se, né? Faça uma breve apresentação para quem está nos assistindo, para conhecer um pouco mais de vocês. Doutora, pode começar, por favor. Bom, meu nome é Andréia Toscanini, sou médica do sono, clínica, trabalho no Hospital das Clínicas, no IPQ, no Ambulatório de Sono. Sou presidente do Comitê de Sono da APM, que é a Associação Paulista de Medicina. E também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, no setor da neurofisiologia, com um exame chamado actigrafia. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, gravando esse podcast sobre esse tema tão importante e relevante. Eu sou a Sara Giampá, eu sou pesquisadora científica da Biologix, também sou pesquisadora colaboradora no Laboratório do Sono do INCOR e atualmente estou fazendo meu pós-doutorado também na área de sono, lá pelo Laboratório do Sono do INCOR. Bom, e pra gente começar, né, vamos já começar do começo, né? Vamos falar um pouco, doutora Andréia, pra gente, como que o sono afeta diretamente a qualidade de vida da mulher? Muito bem. Já começamos com propriedade, né? Porque a gente já passa por isso, então é muito fácil, né? Engraçado quando a gente vai dar uma aula, por exemplo, em medicina do sono, somos poucos médicos do sono, né, profissionais da área da saúde de sono, então sempre que às vezes te pedem para dar aula num tema que não é o teu tema, né, você dá uma estudada, lê uns artigos e você consegue, mas quando alguém te chama para falar do seu tema, é uma maravilha, porque você tem a tua experiência junto. E falar do sono da mulher é o nosso tema, porque é o nosso dia a dia, Vivência, né? É o que a gente dorme. É o que a gente não dorme, na verdade, né? Ou tenta dormir. Mas assim, é interessante que a vida da mulher, a gente é muito camaleoa, né? Então, ao longo da vida, a gente passa por muitas fases, a nossa vida muda muito ao longo do tempo. Eu acho que, nesse sentido, não só do ponto de vista fisiológico e hormonal, mas também do ponto de vista profissional, a gente tem marcos muito grandes, né? Que o homem não tem. E isso reflete no nosso sono, assim como reflete na nossa vigília, né? A gente tem que sempre lembrar do sono como sendo parte de um conjunto de 24 horas. Então, a gente sendo diretamente afetado por isso. Então, se a gente for pensar, né? A criança, a menarca, né? Toda essa descoberta sexual, depois vem a gestação, a lactação. E aí, antes do climatério, a gente esquece daquele período que é a maior parte da nossa vida, né? Que é entre os filhos e o climatério, a nossa rotina, a nossa, muitas vezes, dupla jornada, tripla jornada, né? Toda aquela atividade que a gente acaba se envolvendo, que leva a uma privação de sono ou a uma insônia, e aí depois vem o climatério, e aí depois vem a menopausa, e aí depois vem o envelhecimento, que também tem umas características que são próprias do envelhecimento na qualidade de sono. Então, o sono já é dinâmico por si, ao longo da vida, a gente nunca tem o mesmo padrão de sono, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, o nosso sono vai mudando. Sim. Com todas essas outras mudanças fisiológicas, hormonais e da rotina da vida da mulher, ele fica muito mais dinâmico ainda. Então, assim, eu diria que a gente consegue passear por vários transtornos do sono ao longo da vida, né? Transtorno de ritmo, insônia, transtorno respiratório, às vezes um pouco mais de agitação noturna, a sonolência que vem aí como consequência de todos esses transtornos. Então, a gente experimenta um pouco de cada um deles lá da classificação internacional ao longo da nossa vida. A gente carrega mais essa experiência. E eu acho que tem um ponto, o sono ele vai tendo peso diferente na nossa vida, né? Dependendo da fase. A gente só descobre, não só, mas em geral a gente dá mais valor às coisas que a gente perde. A partir do momento que a gente começa a ter algum tipo de privação, seja por uma fase de lactação, bebê pequeno, enfim, uma fase de trabalho,
Aí que quando você tem a privação de sono, você começa a entender a falta que ele te faz, né? Você não percebe... Quando a gente tá dormindo bem, às vezes você não percebe a importância dele na nossa qualidade de vida, no nosso dia a dia. A partir do momento que você perde essa qualidade, é que você começa a perceber. Então, ele vai tendo pesos diferentes, né? E tem fases que... Mesmo até pela tendência, modismo. Muitas vezes a gente entender que... privar-se de sono para fazer outra coisa. Então, a gente se priva para trabalhar mais, a gente se priva para passear, a gente se priva para outras coisas. E depois que a gente começa, eu acho que com a maturidade e entendendo melhor a nossa fisiologia e tudo mais, a gente começa a dar mais valor a isso, né? Exato. Entender que a gente precisa dormir. E aí, muitas vezes, a gente tem um ritmo, né, de vida. Hoje a gente atendeu uma paciente assim no ambulatório. Ela tinha um ritmo de vida de dormir às 11h30 e acordar por volta das 7h30, um tempo total de sono ok. Sim. E com a aposentadoria, ela tem mais tempo disponível. Então, a primeira coisa que ela pensou, né, sempre foi esse desejo de dormir mais, né? De se deitar na cama às 9h. Mas toda a vida indo dormir às 11h30, deitar na cama às 9h agora não vai fazer com que você durma 2h30 a mais, né? Então, a gente tem essa coisa da busca do sono perdido também, e de tentar compensar com algum hábito e comportamento que é disfuncional do ponto de vista de sono, e a gente se frustra, e ela chegou no ambulatório hoje com queixa de insônia. Me deito às 9h, só durmo, tenho 2h30 de latência para o início do sono, quando na verdade não, toda a vida dormiu às 11h30, e agora, há um ano, que decidiu antecipar o horário de início do sono. E aí vem uma outra questão que também é importante, eu acho, a gente falar. Eu falo demais, vocês vão me cortando. Não, mas... Ou depois vocês acho me cortam. que o pessoal vai adorar ouvir. A gente... É muito legal fazer podcast, videocast de sono, porque a informação sobre o sono é muito crua. Então, a gente acaba tendo... muita informação sobre, por exemplo, pressão arterial. Todo mundo sabe que 12/8 é o que a gente sempre quer, mas falando de sono, né? Quanto de sono REM que é legal? A gente sabe medir, né? Tem vários, né? Até questionável, mas enfim. Então, a gente pouco educa sobre o sono, né? Então, eu acho que é muito importante, desde criança, a gente ter essa educação sobre o sono, né? Escola, período integral. Pô, criança o horário que começa a escola. O horário que começa a escola. E assim, fazer um cochilo. Criança da pré-escola precisa fazer cochilo, sabe? Dá um pouco mais de liberdade, flexibilidade. Então, eu acho que informar as pessoas, vamos falar um pouco mais da mulher, né? Informar as mudanças que vão ter no sono, no seu sono. Como que vai ser a gestação no primeiro trimestre e no segundo? Como que vai ser a lactação? O que né? A gente ser informado já faz com que a gente não se condicione a hábitos que são inadequados e que vão piorar mais ainda, né? Você se preparar para aquilo, saber que depois da menopausa, mulher para o homem não tem diferença nenhuma na prevalência de apneia, por exemplo, porque de repente a mulher começa a roncar. E ela tem muito mais vergonha em geral, porque não aí era falado fala, isso, nunca foi. Aí o marido fala, você tá roncando. Ela fala, eu não ronco. Não, você ronca, eu não ronco. E aí ele grava, e ela ronca, e aí ela quer morrer. Exato. Porque ela nunca roncou na vida, e agora ela ronca. Então, é importante a gente, né, falar um pouco dessas coisas e saber que isso vai acontecer. Eu acho que tem um ponto que, em geral, a mulher tem essa questão de cuidar, quem foi mãe e tal. Então, ela tá acostumada a cuidar do outro. Ela não olha pra si mesma, né? Ela não, então, eu não ronco, eu não tenho problema, eu não fico doente. Pra mim tá tudo ótimo. Então, é uma questão também da mulher começar a se olhar, né? Entender as necessidades próprias e abrir mão de algumas coisas, né? Porque a gente, eu me incluo nessa lista, a gente quer acordar com o primeiro da casa e a gente vai dormir com depois o último da casa. Depois, geralmente, né? Depois do último, geralmente. Então, assim, a gente acorda porque quem acorda primeiro, você tem que trocar, ou é teu filho pra arrumar, pra ir pra escola, né? E por último, porque teu marido chega. Então, você acorda 15:06 pra arrumar teu filho pra ir pra escola e você espera o teu marido terminar de jantar e tudo pra você dormir e deixar ele sozinho. Então, no final, você não dorme nada. Você tá sempre cansada, sempre com sono, sempre atrasada. Né? Exato. E contextualizando um pouquinho do que vocês falaram até aqui, né, que a Thalita comentou, da privação do sono, eu costumo dizer que a medida da importância do sono, ela é dada pela medida da falta do sono, ou de você ter um distúrbio do sono. Então, até nós da área da pesquisa, a gente vai entender a importância do sono, as funções do sono, quando a gente priva ali um animal de sono, ou quando a gente observa pessoas que têm algum distúrbio do sono ou não. Então, o sono ele começou a ser estudado nesse cenário. Porque quando a gente dorme bem, ou não tem nenhuma queixa, não tem uma percepção boa do sono,
pra gente tá tudo bem. Mas quando a gente fica ali uma noite sem dormir, ou quando a gente tá exausta, né, devido a toda essa sobrecarga que a sociedade coloca, principalmente em nós mulheres, a gente começa a dar um pouco de importância pro sono. Só que o sono, infelizmente, ainda é negligenciado, né? Poucas pessoas sabem. E como a doutora Andréia falou, é muito importante a gente informar essas pessoas, né? Eu costumo dizer que para você entender um pouco do seu sono, esse autoconhecimento do que quantas horas de sono é melhor para mim, que horário do dia que eu me dou bem para realizar minhas atividades, às vezes eu sou um pouco mais vespertina, isso não significa que eu sou preguiçosa, talvez eu teria que ajustar, né, os meus horários conforme a minha preferência. Então, esses são pontos importantes de serem levantados, porque às vezes a gente acaba buscando ou tentando seguir aquelas informações de que a gente precisa dormir 8 horas, e que a gente tem que dormir 10 horas da noite, e às vezes aquilo não é para nós. E a gente entendendo um pouco qual é a nossa necessidade, a gente consegue organizar a nossa rotina e estar bem também para a nossa família, para o nosso trabalho, né? Porque a gente acaba sempre recebendo essa grande sobrecarga. Então, o sono da mulher, ele tem essa influência biológica ao longo da vida, ao longo das fases da mulher, mas ela tem esse impacto social muito importante. Social. E doutora Sara, né, como você é ligada à área da pesquisa, né, já está acostumada a perguntar aos pacientes, ouvir os pacientes, né, como que os profissionais da saúde conseguem lidar ou se atentar com esse tema sono da mulher em diversas fases da vida, né? Como que eles conseguem ter essa percepção? Ou no ato de perguntar, de ouvir, de investigar até mesmo. Existem pesquisas, questionários. Como que eles conseguem estar mais atento a esse tema, até mesmo para ajudar, não necessariamente só em diversas especialidades, né? Bom, esse é um ponto muito importante de trazer à tona também. A gente sabe que são poucos os profissionais especialistas em sono, mas a gente sabe que a área do sono é uma área muito interdisciplinar, então envolve médicos, eu sou profissional de educação física, fisioterapeutas, dentistas, enfim. É uma rede ampla e que precisa conversar, porque para cuidar da saúde do sono, a gente tem que ter um olhar integral do paciente, né? Não posso perguntar só sobre o sono, eu tenho que perguntar se ele se exercita, como é a alimentação dele, como é a rotina dele, porque o sono ele começa a ser construído na vigília, né? Então, o profissional que não é da área de medicina do sono, ele pode se precaver fazendo perguntas básicas mesmo do próprio punho, que horas que costuma dormir, acordar, se tem muitos despertares ou se o sono está muito fragmentado, se alguém que dorme perto já observou algo, alguma queixa. E aí, com base nessas informações, ele pode encaminhar para um médico especialista em sono, até porque cada paciente vai precisar ser investigado, né, de forma individual, para poder estabelecer uma conduta adequada. Se ele não quiser fazer essas perguntas do próprio punho, existem questionários validados, então, questionário que avalia qualidade do sono, sonolência, ronco, né? E a gente pode, aí, com base nessa avaliação de sintomas, também encaminhar para um médico especialista do sono, né? Então, é importante esse olhar. Eu costumo dizer, né, quando eu falo com outros profissionais de saúde, por exemplo, pessoal da educação física, o paciente, o cliente, a gente está ali com ele todos os dias, 3 vezes na semana, treinando, por exemplo, ali o meu aluno. E é ali nessa conversa ativa que ele vai falar, nossa, minha esposa começou a comentar que eu tô roncando, ou eu tô muito sonolento, tô sem energia, eu não tô conseguindo dormir, eu tô acordando. E aí o profissional, ele vai, opa, alguma coisa tem aí. Porque às vezes ele não vai responder bem ao treino, ele não vai ter os resultados que ele espera, porque ele não tá dormindo bem, né? Então não significa que ele vai ter que agir com isso ali no momento. Então, mas bem atento, mas né? ter essa escuta ativa e perguntar como tá é fundamental. Eu acho que um ponto que a doutora Andréia tocou também, das fases da mulher, por exemplo, na gestação. Quantos profissionais, quantos ginecobstetras, por exemplo, questionam? Todo mundo sabe que a mulher começa a dormir mal, todo mundo sabe que a barriga começa a pesar, que hormônios e preocupações mil, e depois, quando o bebê estiver pequenininho, mas e daí? Quantos realmente orientam? Então, vamos entender melhor, vamos ver como é que a gente ajusta a sua rotina, vamos já preparar você para um pós-parto e, né, um bebê ou 2 ou 3 bebês pequenos em casa. Eu acho que esse é um ponto que quem viveu, né, eu já vivi a maternidade, você já viveu. Eu não me lembro dos profissionais terem perguntado tão a fundo, terem entrado nesse ponto. Eu falava mais do que eles, porque eu já era da área da saúde. É engraçado né? que a gente também não lembra do que a gente sofreu, né?
Isso, a gente esquece, senão a gente não tinha mais esquece. um filho, nem dois, esquece, total. Às vezes eu tô A natureza é muito sábia. E eu falo assim, não, mas a minha gestação foi super tranquila, não tive problema nenhum. Aí meu marido ficou olhando pra mim, tipo, oi? Tranquilo pra você, então, porque pra mim não foi, né? Você reclamava, os últimos 3 meses você não conseguia dormir, você dormia sentada, você tinha que tomar antiemético você não todo respirava, dia, você tinha tomava não sei o cãibra, quê. você não tinha posição. Isso. E eu falo, não, acho que bem não, tranquilo. Malê, não. Ele, não, Andréa, sim, sim e sim. Então, assim, a gente também esquece muito. Mas, assim, o que eu tô achando legal desses últimos anos, que eu tenho percebido, por exemplo, no consultório, é que eu tenho recebido pacientes de várias especialidades diferentes. Isso é muito legal. Isso quer dizer que Outros vários colegas já estão te profissionais, e encaminhando. mesmo dentro da medicina, colegas que muito dificilmente encaminhariam um paciente com transtorno do sono, como, por exemplo, psiquiatra, que é uma das especialidades que tem uma mão ótima farmacológica, Sim. então, né? Eles são dos que mais entendem e a gente vê que eles encaminham os pacientes, né? Oftalmo, olha que legal, oftalmologista. Sim, a gente encaminhando fez paciente. uma Então, um assim, post sobre eu isso outro dia. acho que a gente está conseguindo permear um pouco mais a sociedade nessa questão do sono. E assim como a Sara falou, é multidisciplinar, é multiprofissional. A gente não consegue também exercer a medicina do sono sozinha. E isso é muito interessante. Eu me lembro que em 2015, 2016, eu fui convidada para participar de um grupo onde era como se eu fosse fazer uma assessoria de medicina do sono em lugares que não tem médico do sono. Então, lugares assim, do Brasil, as zonas Lugares mais rurais, ermos. E aí, a pessoa que me convidou, eu falei, não, tudo bem, é interessante, porque é um médico tá atendendo o paciente, aí ele tem uma dúvida, aí ele me passa o caso, como se eu estivesse discutindo o caso no ambulatório, eu dou o retorno. Aí eu falei, não, a ideia é incrível, é muito boa, mas você tem um fisioterapeuta do sono para poder fazer uma adaptação de CPAP? Você tem um psicólogo do sono? Você tem um nutricionista? Você tem um dentista? Você tem uma fono? Se você não tiver todos os profissionais que vão fazer mesmo, não adianta a gente fazer o diagnóstico, né? Você exato. precisa E depois, ter né? ali, né? A medicação dentro da medicina do sono, o tratamento farmacológico, não é para todos e não é para todos os transtornos. A gente consegue melhorar muita coisa sem tratamento farmacológico na medicina do sono. A insônia, o ritmo, a própria apneia, o tratamento é físico, perda de peso, atividade Sim. física. Então, se a gente não tem um grupo coeso que faz tudo, não adianta ter médico do sono, porque não dá, né? Então, isso também é muito legal da medicina do sono e faz com que a gente englobe a saúde de maneira geral, porque todo profissional da saúde está envolvido no sono. De alguma maneira, qualquer área que a pessoa exerce, se ela é da área da saúde, ela está envolvida com sono e ela tem um papel para aquele paciente atuando com o sono dele. Porque assim como a gente pergunta da vigília, a gente tem que perguntar do sono. Sim. E na vigília, a gente pergunta, né? A Sara colocou super bem, a gente pergunta tempo total de sono, tudo isso, mas a gente tem que perguntar, e durante o dia, tem sono? Conseguiu fazer todas as suas coisas? E a memória? E a cabeça? Performou bem? Você conseguiu fazer a atividade do jeito que você estava conseguindo? Você fez tudo aquilo que você se propôs a fazer? Como é que foi o seu rendimento? São coisas que tem que fazer parte de uma anamnese Sim. de todo mundo, né? Sim. Então, assim, a gente não tem essa oportunidade de estar tão próximo do paciente, porque o paciente não vem 3 vezes por semana. Ele vem 3 vezes por ano. Então, Mas tem algumas áreas da saúde que sim, né? Que vão fazer algo contínuo. Então, ali por muitas específico. vezes, o diagnóstico está muito mais com os profissionais que estão Sim. trabalhando junto com a gente do que com o próprio médico. Porque às vezes o paciente vem, ele tem outras coisas para te contar e ele tem aquele tempo e aí ele não te conta uma questão que está tirando o sono dele, um problema, alguma coisa que ali no dia a dia o educador físico tem uma intimidade maior com o paciente e consegue puxar aquilo dele, né? Então isso também eu acho que é importante. E no caso da mulher, a gente tem uma vantagem que a gente fala mais, né? Então a gente gosta de falar e a gente não tem tanta vergonha assim de expor, né? Então isso é bom. Aproveitando que a gente está falando da mulher, né? Da gente falar, né? As dificuldades, o que está passando, procurar mais ajuda de qualquer Então, mas profissional. será que a gente expõe e dá devida importância? Porque o que eu penso é o seguinte, às vezes, eu exponho que eu acordo todos os dias com dor de cabeça, por exemplo. Mas e daí? Eu não consigo fazer diferente, eu não consigo dormir mais. Então, assim, esse é um ponto, acho que pra puxar pra mulher, a gente expõe, só que a gente carrega. E vai tocando a vida, porque você fala, ninguém vai fazer o que eu tô fazendo, ninguém vai dar conta.
conta, então a gente toca. Eu acho que é esse ponto, parar e pensar. Essa mulher, essa paciente, essa pessoa precisa mudar, precisa parar e reconstruir ali, né, a rotina dela. Às vezes você tem a consciência do problema, algumas até sabem, né, a forma, né, de solucionar o problema, ou por falta de conhecimento de alternativa, né, às vezes a gente fala até com o cliente, né, no dia a dia, a gente troca algumas informações, aí já entra aquela consciência, nossa, é verdade, né. Então, e puxando esse assunto, né, eu queria abordar até um tema que a gente selecionou, pra gente falar um pouco sobre essa dinâmica social da mulher, né, que vem mudando ao longo do tempo, essa jornada dupla, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente levar essa consciência tanto para profissional da saúde, pra mulher, né, pro homem, e também como paciente, né? Afinal de contas, todas nós também podemos ser paciente, né? Pra gente ter essa noção, né, de como que houve essa mudança do papel da mulher na sociedade, nessa dinâmica. Doutora Sara, se você puder explorar. Esse é um assunto que eu gosto muito, que vai além um pouco da medicina do sono, né? Mas eu fico muito feliz de ver as nossas conquistas, né, de nós mulheres, aonde a gente chegou e aonde a gente ainda vai chegar, né? Eu acho que a gente tem ainda muito a desbravar. Então, eu fico muito feliz de ver mulheres ocupando diferentes áreas, tendo sucesso e êxito. Hoje, a gente sabe que foi uma luta para a gente poder alcançar lugares que antes só homens alcançavam, né? E hoje a gente alcança com total maestria. Só que a gente nunca esquece, né, do que nos foi ensinado, daquele lugar da mulher que vai cuidar, que tem o trabalho em casa. Então, embora a gente tenha construído e chegado em patamares muito altos, no que eu digo mais profissional, no âmbito profissional, a gente tem ainda, por exemplo, esse trabalho em casa, essa jornada dupla. Como a doutora Andréa citou, a dupla ou a tripla jornada. Exato. Então, você vai chegar em casa, aí você tem que cuidar da família, então você tem que ser boa no trabalho, boa mãe, boa esposa, você tem que dar conta de tudo. Isso é uma sobrecarga que nos foi ensinada e que muitas vezes a gente se cobra também. Isso que eu ia falar, às vezes não é nem que eu tenho, eu quero. Exato. E aí, só que o meu tempo é um só. É o mesmo de todo mundo. O dia tem as mesmas 24 horas. Então, não é que eu tenho que chegar em casa e dar conta das crianças ou ir fazer a lição de casa, mas eu quero, porque também é o meu momento com elas. Exato. E aí, o que eu faço pro dia render mais, ou né? mesmo com uma rede de apoio, você precisa administrar essa rede de apoio, né? Se tá tudo bem, conforme o combinado, se tá tudo certo, então... Exato. Por isso que é importante pra nós, né, não ter vergonha de pedir ajuda. Então, quando a gente tá sobrecarregada, olha... Infelizmente, eu vou precisar da sua ajuda, né? Então, a família precisa ter esse contexto, né? De todo mundo colaborando e a gente tirar essa sobrecarga que a gente aprendeu e que depois a gente acabou perpetuando muitas vezes, né? Porque a gente tem que ser perfeito em tudo que a gente faz, pra gente ser respeitada, pra gente ter o ambiente que a gente sempre sonhou, ser reconhecido. Então, acho que tem uma sobrecarga que a gente perpetua mesmo, mas a gente precisa desacelerar. Então, a gente precisa olhar para nós, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Se a gente não dormir bem, a gente não vai estar bem para cuidar dos outros, para fazer nossas atividades. Então, eu acho que essa sobrecarga social, de trabalho, de demanda, e assim, a própria sociedade 24 horas que a gente está hoje, né? Então, a gente tem que fazer inúmeras atividades e a gente vai negligenciar sempre o sono. Né? Então, eu vou diminuir o sono para alocar aquele curso que eu quero fazer, ou é o tempo que eu tenho para ficar com a minha família. Então, eu sempre vou diminuir o período do sono. Então, eu sempre costumo dizer, né? Vamos entender quantas horas do sono a gente precisa, que o meu corpo precisa, e eu vou organizar meu cronograma respeitando esse horário. Então, colocar o despertador para ir para a cama, porque a gente tem tendência a atrasar ir para a cama. Então, eu vou estudar mais um pouco, eu vou ver mais um episódio de série. Se eu coloco o despertador ali naquele horário, eu vou começar a criar uma rotina. Eu sei que é muito difícil mudar comportamento e estilo de vida, e a gente sabe, no fundo, que o sono está totalmente atrelado a isso. Bom comportamento, bom hábito, rotina, mas é difícil mesmo incorporar aquilo. A gente cria consciência, mas como eu faço para mudar, né? Mas uma vez que a gente já começa a despertar essa consciência, a gente já está ali, já é um passo, já né? é um passo, a gente já é uma vitória. Então, aos pouquinhos, a gente vai desconstruindo. Mas acho que eu convido a todos os profissionais e a todas as mulheres a ter esse olhar mais cuidadoso para si, né? E se respeitar e pedir ajuda quando for preciso, porque a gente não precisa carregar o mundo nas costas também, né? A gente pode dar conta de tudo. Então, acho que esse é um ponto importante também.
Perfeito. Doutora Andréia? Não, eu concordo em tudo que a Sara falou e eu acho também que é importante a gente ensinar os nossos filhos, né? Já que a gente tem essa coisa, exato. né? A gente ensinar eles, desde pequenos, meninos e meninas, da importância da rotina, não só do sono, mas das 24 horas, né? Não sobrecarregá-los, porque eu acho também que a gente que tem assim, vamos lá, entre 30 e 50, até entre 40 e 50, eu acho que a gente tá numa transição dessa coisa do 24 horas. Mas eu acho que eles já conseguem desacelerar um pouco mais, né? Eu lembro sempre do meu pai contando, eu estava conversando com ele, e ele trabalha com vendas, e ele me falou assim, não, porque antigamente assim, há 20 anos atrás, né? Você ia montar uma proposta comercial. Você montava a proposta, você redigia a proposta, você mandava por fax a proposta, a pessoa recebia, lia, te ligava, vocês combinavam uma reunião presencial. E aí era um processo, né? Vai, visita o cliente, ajusta a proposta, volta, faz os ajustes, manda de novo. Agora, você escreve, manda na hora, começa a mandar 500 bilhões de pontos de interrogação, a pessoa tem que te responder na hora, depois da pandemia ainda veio essa coisa do online, que a gente não tinha isso, né? Da reunião online, então assim, a gente tá acelerando muito. Então eu acho que a gente vai pagar um preço por isso já. Mas talvez as nossas crianças, a gente não precise acelerar tanto elas. Eu sei que eles têm uma geração, e eu tenho 3 filhos e 2 enteadas, então assim, eles são eletrônicos, eles são do mundo digital, eles são da luz azul, mas a gente pode ensinar eles a modular isso de uma maneira que favoreça, como por exemplo, usar um alarme para dormir, ou programar a iluminação da casa, né? Então assim, em vez de ficar, Alexa, toca não sei o quê, Alexa, 8 horas, só luzes amarelas, sabe? Então, eu acho que a gente pode pegar aquilo que eles curtem e transformar, ensinar eles como você vai melhor na prova se você dormir bem. Então, eu vou te ensinar uma técnica para você ir bem na prova. Então, vamos pegar assim, por faixa etária, vamos dizer, né? Meninas, e vale para meninos também, né? A gente ensinar eles a usar o sono como amigo deles, né? Então, olha, se eu dormir bem, eu vou melhor na prova. E vai mesmo, consolida mais aquilo que você estudou. Quanto mais vezes você ativar aquele grupo neuronal responsável por aquela informação durante o sono, mais memória você consolida, você vai bem na prova. Se você acumular horas de sono em seu favor, 2, 3 dias, tem trabalho mostrando isso. 2, 3 dias antes da prova, você dorme um pouquinho a mais daquilo que você está acostumado a dormir, você performa melhor. Você não faz prova, o que a gente fazia na época da faculdade, que a gente varava a noite estudando e ficava que nem... Ficava retardado no dia, né? Ficava assim, lento. A gente ensinar isso pra eles, né? Você quer jogar videogame no final de semana, à noite? Põe um óculos protetor de luz azul. Então, assim, coisas que a gente pode fazer, porque... assim, não vai desaparecer, não vai voltar atrás. Ninguém vai voltar para a Era das Cavernas, vai continuar tendo luz azul e celular e tudo isso. Mas a gente pode ensinar eles a usar de uma maneira que não seja tão prejudicial, né? Quantidade de coisas. Eu vejo, por exemplo, um negócio muito legal, né? Os meus filhos, eles costumam fazer lição de casa em grupo, né? Então coloca ali o celular. Online. Vamos fazer lição de casa online. Faz um grupo grande de WhatsApp, 3, 4 coleguinhas, conversando. Nossa, mas que horrível, porque tá online e não tá presencial. Mas não ia estar presencial, porque no meio da semana, quem consegue levar e buscar a criança? Ele tá interagindo, pelo menos. Sim, tá interagindo, tá conversando. Precisa ser 8 horas? Não precisa. Pode ser 2 horinhas e depois ele fica um pouco sozinho? Pode. Pode ter a caixa do celular? Pode. Olha, então 5 horas os celulares na caixa. E vamos fazer alguma coisa. Então eu acho que são coisas que a gente pode ir ensinando para a criança pequena. Aí chega a adolescência, fica tudo mais difícil, né? A adolescência é mais difícil e a gente tem que lembrar que a gente tem um atraso fisiológico de sono e uma hipersônia próprias da adolescência. Então, vai dormir mais e vai atrasar mais o sono.
Por isso que a gente tem na ABS toda aquela coisa de atrasar o Das horário escolas. escolar, principalmente, né, do ensino Sim. médio, porque eles não funcionam, né? E aí o cara coloca aula de física falando, não, ele vai acordar na marra. Não vai acordar Nossa, eu e me vai lembro que eu mal. acordava às 5h40. E no meu prédio tem um pessoal que, enfim, estuda mais longe, eles acordam 5h20. É muito cedo. E o pior é gente, que, assim, 5h20 da manhã. na minha época, o ensino médio era meio período, certo? Terminava o ensino médio, você fazia cursinho, se você não passava direto. Agora, a maioria das escolas, o ensino médio é integral. Então, o adolescente não pode mais cochilar à tarde. Porque eu me lembro que eu chegava em casa e eu dormia 3 horas. Sim. Depois Eu cheguei a fazer ensino médio integral. Você já é de outra geração, né? Eu Não sou precisa contar qual geração você é. Eu sou do interior, ainda era de manhã também, dava tempo de chegar em casa. Só que e no interior você não perde tanto tempo. Não, Aqui, você era vai, eu muito, acordava às 5h40, porque às 6h13 o ônibus passava e eu tinha que Exato. chegar às falar das 7h. crianças que vão de perua pra Então, escola. por isso que eu tô falando, no meu prédio é isso, a perua passa às 6h12. Eles acordam 5h20, Acordam 5h30. cedo demais. Meu muito deslocamento cedo. era 15 minutos, assim, atravessando a cidade. Aqui você demora uma Aí o hora. que acontece? uma hora e meia, né? Aí a criança, o adolescente chega em casa, não consegue compensar com o cochilo, porque ele chega super tarde, só que ele tá quebrado, aí ele vai dormir. Então ele vai chegar às 6 horas e vai dormir. Aí ele acorda às 10 da noite, Daí acabou a pronto pra noite, começar a vida. É. E aí ele vai até 3 da manhã. Aí chega no final de semana, ele hiberna. Ele dorme na sexta, acorda no domingo. Não, mentira. Ele acorda no sábado, à meia-noite, vai numa Come. festa, volta às 6 da manhã e dorme o dia inteiro No e vai em domingo. outra. Então, sabe, tá errado. O que a gente pode fazer pra ajudar eles a organizar? Eu, particularmente, né, tenho 2 enteadas. Uma tem 28, uma tem 26, uma filha de 15, 13 e 11. Então, assim, a de 15 que tá nessa fase, é a gente falar pra ela que ela pode, mas não sempre. Sim. Então, assim, você pode dormir um sábado o dia inteiro, mas não todo sábado, todo domingo, todo final de semana ter festa. Você tem que escolher. Sim. A gente não pode privar eles de nada. Eu não posso proibir, falar, não quero que você use o celular. Não pode. Não pode porque a gente sabe que eles vivem, né? Eu lembro que os meus filhos foram os últimos a ter telefone celular. Lá em casa, só com 10 anos ganha telefone celular. E aí teve um dia que a Lorena chegou pra mim e falou assim, mãe, eu não tenho grupo de WhatsApp. Eu não sou escolhida pra fazer trabalho em grupo, porque os grupos são montados no WhatsApp. Se eu não tenho celular, eu não tô nunca em nenhum grupo. Não é Nossa. grupo de fofoca, é grupo de fazer trabalho na Sim. escola. Sim. Né? Então, e se eu tô no grupo, quando as pessoas ficam mandando os temas dos trabalhos, eu nunca escolho não o tema, adianta enfim, tirar ela fica a criança excluída. do Então, mundo, não adianta. a gente tem que ir orientando. Então, pro adolescente que infelizmente precisa, e eu entendo que mudar o horário da escola não é só mudar o horário da escola, é mudar a dinâmica da estrutura São 2 social. períodos também, as Porque escolas. o pai que leva, é diferente nos Estados Unidos, que a perua pega, a perua Sim. entrega, o meu horário de trabalho é Sim. das 9 às 11. Aqui é complexo, é difícil. Então eu acho que pro adolescente, a gente precisa ensinar ele que ele pode escolher, que ele não precisa todo final de semana fazer isso, que ele não precisa todos os dias dormir das 6 da tarde até as 10 da noite. A gente dá um pouco e tira um pouco. Sim. Porque senão, né, ele também precisa estar incluído, Sim. ele também precisa estar inserido. E é nessa fase da adolescência, né, que a gente começa a observar as principais diferenças entre os sexos ali em relação ao É esse sono. ponto que eu ia entrar Né, então, agora. A primeira menstruação, ali já as influências hormonais, a gente já começa a observar essas diferenças de sono entre mulheres e homens, né? Então, eu tenho um estudo que comparou meninas e meninos de 15 a 30 anos, jovens, né, adolescentes à vida adulta. Eles observaram que as meninas tinham mais prevalência, mais queixas de insônia do que os meninos. E quando eles foram fazer um exame objetivo do sono, que é a polissonografia, das meninas não tinha nenhuma alteração em termos de arquitetura, distúrbio, outros né? parâmetros, mas as queixas eram muito mais subjetivas. Então, a gente já observa que a percepção do sono da menina já muda. Então, a gente tem todas essas questões sociais, né? A gente tá ali evoluindo, passando por esse processo. Então, é importante também ali o pediatra, os outros profissionais Sim. prestarem atenção, né? E você falou de 15 a 30, É. a gente tem adolescência tardia hoje, né? Eu me lembro há algum tempo que eu gravei até um podcast com o Dr. Benício.
Benício, que ele é do Instituto da Criança, e ele me comentando sobre essa coisa da adolescência tardia, que é uma coisa neurológica, não é comportamental, é neurológico. Então, a gente tem adolescentes quase até os 30 anos. E aí é um padrão de comportamento, né? A gente... Não, mas é verdade, a gente vê isso, né? Aquele adolescente que fica ali em casa, a gente, né, na nossa época, você tinha, sei lá, 20 anos, já tava tarde. Sim. Na casa do pai, como assim? Vaza. E agora não. 17 anos já. Tchau, agora não, né? Agora a gente vê que eles fazem 30 anos e eles estão ali ainda naquele... E isso também é ruim para o sono, né? Porque você não cria a tua própria rotina de sono, você segue naquele molde. Sim. Exato, da casa com todas as influências de viver naquele microambiente, porque a casa é um microambiente, né? Cada um tem a sua dinâmica, a sua rotina, seu costume, né? Eu quando morava com os meus pais meu pai domingo acorda às 6 da manhã e eu sou super vespertina, então eu sofria a minha vida inteira, porque ele colocava Pavarotti 6 da manhã pra todo mundo acordar, que era um absurdo. E aí quando eu casei, ele me ligava. Domingo. Você não tá dormindo, né, filha? Eu não, pai. E eu tinha vergonha de falar que eu tava dormindo. Porque era preguiçosa. Não, pai, eu não tô dormindo. Eu só tô na cama, mas eu tô estudando, eu tô fazendo alguma coisa, eu não sei o quê. Então, assim, porque também é aquela coisa nossa, né? Às vezes eu dormia super pouco e eu tinha vergonha de fazer um cochilo à tarde, porque tinha uma funcionária na minha casa trabalhando. Como eu vou dormir? Minha funcionária tá trabalhando. Exato, não posso, sim. eu preciso esperar ela ir embora pra eu poder me deitar. Então, assim, tem toda essa coisa também da dinâmica do ambiente que você tá, né? Da tua rotina mesmo, né? E a gente tem esses preconceitos da preguiça, os estigmas, né? O estigma do preguiçoso. É, a questão que eu falei da mulher, e a gente tem esse ponto, né? Que a gente tem que dar conta de tudo. Eu já passei por isso, de fechar a porta e trancar a porta, porque eu precisava dar um cochilo de 15 minutos, eu tava com vergonha. Porque a funcionária me vê dormindo depois do almoço. E eu tinha uma meia horinha antes da próxima reunião, eu falei, preciso dormir um pouquinho com criança pequena. E eu não podia, é um absurdo. Na minha própria casa, eu tinha vergonha, eu tranquei a porta pra ficar quietinha ali, fingir que nada tava acontecendo, pra dar um cochilo. E é bom a gente compartilhar isso pra ver que a gente tá tudo no mesmo barco, né? A gente se acolher e falar, é normal, tá tudo bem. Isso não significa que você é preguiçosa, enfim. Exato. Sabe um ponto que a doutora Andréa até tocou e que eu queria entender, até mostrar pra quem tá nos assistindo aqui, pra gente fazer todo o ciclo de vida da mulher e entender em cada fase qual é o principal marco de sono naquela fase. Bom ou ruim? Pode ser bom. De repente, na adolescência, a mulher tem um sono maravilhoso, entendeu? Mas qual é o principal marco nas principais fases da mulher? Eu vou fazer assim, eu vou falar do ponto de vista de diagnóstico, tá? Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono. E aí depois a Sara complementa com essa parte toda... Da fisiologia. Isso. Então vamos lá. Eu diria, na minha opinião, né? Se vocês não concordarem também, eu diria que a infância, ela vem hoje com privação de sono. A gente vê crianças pequenas que têm um tempo total de sono menor do que aquilo que elas deveriam ter para a faixa de idade delas, né? Crianças pequenas a gente sabe que tem muito mais transtorno de movimento, eles têm muito bruxismo que vai diminuindo, eles têm muito parasônia, né? Sonambulismo, tudo isso, sono agitado, que agora é um novo diagnóstico. Isso tudo tende a remitir até a adolescência. Às vezes fica lá a enurese, né? Mas assim, eles têm essa coisa da privação de sono, a apneia também na criança, né? Sim. Que aí o tratamento é mais cirúrgico, né? Adenotonsilectomia, mas enfim. Então eu diria que a privação de sono predomina ali na primeira infância. Quando a gente já entra 10 a uns 16, 17 anos, eu acho que os transtornos de ritmo. Então a gente tem o atraso de fase do sono, e eles têm essa sonolência excessiva porque eles ficam desalinhados, né? O bloco deles, com a rotina, né? Com as atividades. Vem para o adulto jovem, eu acredito que volta um pouco a privação de sono. Por quê? Trabalho, porque é uma fase, estudo. Isso, é uma fase que a gente às vezes social acumula tarefas. também, Pois né? Bom, aí na gestação a gente pode ter um pouco de novo de... Às vezes o adulto jovem até pode ter um pouquinho de estigma de insônia, mas não é a população que tem mais insônia. Na mulher, a insônia vem mais depois dos 30. Então a gente tem ali, vamos supor, na gestação, um pouco de transtorno respiratório. A gestante pode ter mais síndrome das pernas inquietas, ela fica hemodiluída, né? Então ela tem um risco maior para SPI, para PLM, câimbras, fatores outros que acabam fragmentando o sono. E à medida que vai evoluindo na gestação, câimbra eu lembro. Nossa. À medida que vai evoluindo na gestação, por conta do volume abdominal, né, diminui, e aí a gente acaba tendo uma piora dessa parte dos transtornos respiratórios, que também é a hora que nasce o bebê e também o ganho de peso, e ela volta a perder peso, isso se
se coloca de novo no seu lugar, né? Remite. Mas aí a gente tem um período que às vezes dura 20 anos, onde a mulher novamente está suscetível à privação de sono e aí vem a insônia. E aí o grande marco da insônia na vida da mulher, eu acho que é de fato a menopausa. Só que a menopausa vem junto com essa equiparação homem-mulher no que se refere à parte respiratória, principalmente a apneia, né? Então eu diria que depois da gestação, essa segunda etapa, que tem a privação de sono, que tem muita insônia, é coroada no climatério, né? Nossa, aí vem a bomba. Aí vem... E aí a gente aí vem o grande finale da mulher. Mas enfim, aí passada essa parte do climatério, e a gente se adapta muito bem, né? Sim. Então aí passado tudo isso, a gente consegue resolver tudo, né? Como todas as mulheres maravilhas que somos. Mas lá no final, né? Depois dessa fase toda do climatério, eu diria que a gente mantém ainda um pouquinho da insônia quando a gente não consegue fazer toda essa parte comportamental. E a apneia, às vezes, ela é constitucional, assim, a parte anatômica da apneia, né, multicausal, multifatorial, a gente consegue, como o Dr. Geraldo diz, a gente trata, não tratando a causa, mas corrigindo a consequência. E aí a mulher aprende a conviver com aquilo, né, com essa parte respiratória. Sim. Às vezes tem alguma opção cirúrgica, mas enfim, o tratamento respiratório é um tratamento mais em longo prazo. E a gente gosta muito de trabalhar toda a parte comportamental para melhora da insônia e da privação de sono. Claro que isso eu tô falando assim, uma timeline de uma pessoa que não tem nada, nenhum transtorno do sono, né? Não tem um transtorno comportamental do sono REM, um pesadelo, alguma outra comorbidade, ou de fato uma SPI bem estabelecida, né? Pensando assim, só passando, Sim. né? Dando uma pincelada em todas as fases e o que a gente tem de mais Sim, prevalência mas em uma essa outra é a fase. ideia, para até chamar atenção. E aí os profissionais de saúde que atuam em cada fase da mulher também se atentarem mais a isso, né? Então, seja na época ali da gestação e o pós-parto, quem está cuidando dessa mulher? É o obstetra, depois vem o pediatra está cuidando da criança, mas por que também não perguntar para a mãe como é que tá? Por que também não ajudar essa mãe? Porque ela vai cuidar melhor daquela criança, né? Então, acho que os profissionais que atuam em cada fase da vida das pessoas, né, mas das mulheres em geral, que poderiam se atentar mais a esses detalhes, né? Exato. E como comentado, né, essas diferenças entre os sexos, né, entre homens e mulheres relacionadas ao sono, ficam mais evidentes ali na puberdade, né, com a primeira menstruação, mas eu li até um estudo muito interessante que em recém-nascidos e neonatos, parecem que os meninos, o desenvolvimento do sistema nervoso central é um pouco mais lento do que o das meninas, mas os estudos ainda são muito controversos porque tem muitos fatores confundidores, né? Quando a gente fala de neonatos e recém-nascidos. Mas eles já especulam se há algo diferente acontecendo ali desde o nascimento. Mas no ponto de vista, então, ali do período da puberdade, da adolescência, a gente sabe que durante o período menstrual a gente já tem diferenças no nosso sono. Então, a fase folicular, ali o período que desce de fato, né? A fase ovariana, a gente a fase lútea, a gente já tem diferenças na arquitetura do sono durante essas fases, né? Então, todo mês a gente já começa a notar. Então, por que vem essas diferenças, né? Então, a gente sempre acaba focando ali nos hormônios sexuais, né? Então, na progesterona, no estrogênio, a gente sabe que esses hormônios, né? Existem inúmeros receptores para eles em vários locais do nosso corpo e também há, principalmente no sistema nervoso central, eles atuam em núcleos, em estruturas cerebrais que estão envolvidas com sono e vigília. Então, prosencéfalo basal, onde a gente tem grande acúmulo de adenosina, que é um grande sonógeno endógeno, que é um marcador. Então, eles atuam ali, atuam no locus cerúleus. Então, são estruturas neuronais que estão envolvidas ali com a vigília, com o sono, com as fases do sono. Então, eles têm essa atuação importante. A progesterona, ela atua no drive respiratório. Então, ela atua justamente ali na parte da respiração, ela ativa o músculo gênio glosso. Então, na fase lútea, que a gente tem um pico de progesterona, por exemplo, as mulheres, a gente tem um melhor padrão respiratório. Só que, por outro lado, por a gente ter essa questão mais respiratória nessa fase, a gente pode ter ali uma questão de hipocapnia e ter mais apneia central. Então, é um ponto também de ser avaliado. Mas teve um estudo longitudinal que não observou durante a fase lútea grandes eventos de apneia central, mas como ela tem esse papel em atuar no drive respiratório, a gente também tem que investigar ali.
né? Acho importante ressaltar. Quando a gente fala ali do estrogênio, né? Ele também atua, por exemplo, no hipotálamo, que é o centro de controle da temperatura corporal. Então, pensando ali na menstruação, a gente tem essas fases. Aí tem a gravidez e aí tem lá o climatério, né? A menopausa. Na menopausa, que a gente tem uma redução desses hormônios, por exemplo, a gente tem fogachos, sudorese noturna, é a época que o estrogênio a gente tem menos. Então, a gente tem mais esses sintomas de calor, que é assim, a pedra angular ali dos distúrbios do sono nessa fase, né? Começa geralmente com esses sintomas que a gente chama de sintomas vasomotores, que é essa desregulação no controle da temperatura, né? Então, a gente tem esse impacto dos hormônios na nossa arquitetura de fato. Então, quando a gente tem uma redução, a gente observa a redução do sono de ondas lentas, menor tempo total de sono, maiores despertares, e aí esses sintomas vasomotores, né, faz com que a gente também acabe acordando mais, porque a gente tá com muito calor, Sim, a gente sim. sabe que pra gente dormir, a gente tem que ter uma temperatura corporal preparo reduzida, né? Sim, E na verdade. gravidez, né, acabei pulando, desculpa, ali da adolescência pra menopausa, mas na gravidez a gente acaba dividindo em trimestres, né, doutor? E aí, o primeiro trimestre, às vezes, é um pouco mais tranquilo. A gente ainda tem os enjoos ali, que às vezes atrapalha bastante, né? Mas o segundo e terceiro trimestre, a gente tem ali as alterações anatômicas e metabólicas. Então, tem a questão do metabolismo do ferro, do folato, que pode gerar síndrome das pernas inquietas, cãibra, desconforto. Tem a questão também de aumentar ali na barriga, a gente... O próprio volume. Óbvio, o volume. Então, assim. E aí acaba ali pressionando a bexiga. Então, a gente tem vontade de fazer xixi. O pulmão não consegue expandir, dificuldade de respirar. Então, é importante a gente entender que o sono vai mudar durante essas fases, né? Meu marido, que é endócrino, ele fala que gravidez é doença. Então, a gente tem Imagina essa... ele grávido, não sobreviveria um dia. Não. Pelo menos não tem condições A natureza é muito sábia de físicas dar nem isso pra nós psicológicas mulheres. de sobreviver a uma gestação. Mas eu acho que só para fechar e contextualizar, então a gente tem esse impacto importante dos hormônios sexuais femininos agindo ali, que é uma questão fisiológica e biológica, só que a gente não pode esquecer do impacto social. Então, o que aquela mulher foi ensinada, o que ela acha que é certo sobre o sono. E acho que nós, como profissionais, a gente veio aqui para desmistificar, trazer uma informação de qualidade e acolher essa mulher, né? E dizer que nós estamos juntas. Então, a gente precisa dormir bem e a gente precisa desacelerar e se respeitar também. Sim, Isso. muito bom, muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Andréia, da doutora Sara aqui com a gente hoje, né, nesse assunto muito importante. Eu acho que dá pra ficar mais umas 2 horas dá, aqui. parte Daqui a pouco a gente 2. começa até a falar mal dos maridos, de quem não foi, de quem não tem problema pra dormir. Ainda bem que ninguém aqui é psicólogo, porque senão né, já fazia terapia em grupo. Se você gostou desse episódio, você pode curtir, comentar, se inscrever no nosso canal também. Se você tiver qualquer dúvida, né, ficou com alguma curiosidade de algum tema que a gente trouxe aqui também, pode comentar aqui no nosso canal também. Bom, novamente, muito obrigada. A participação, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E principalmente você, mulher, compartilhe com outras mulheres também sobre esse assunto, para que esse vídeo chegue também em outras profissionais e em outras mulheres. Muito obrigada, nos vemos no próximo episódio e feliz Dia Internacional da Mulher!